Fala galera, Maurício Coutinho falando com mais um Prevcast. Hoje eu e o carioca Sou Joe. Fábio Correia, mais É uma isso aí. vez, Tamo junto. Mais em uma loco. vez. Hoje Em aqui loco. com Silas Devay, obrigado pela presença. E Silas, Valeu. seja Maurício, bem-vindo. Fábio, obrigado aí pelo Tudo bom? convite. Legal. Foi ótimo. Silas Devay. Silas é presidente da Viva. É presidente ou superintendente? Presidente. Presidente da Presidente. Viva Previdência. Viva Previdência que tem na minha percepção, tem uma pegada, eu chamo de pra-frentista. É uma das que estão ali na ponta da fila, puxando a turma e provocando o segmento de alguma forma. Eu me lembro de um stand, acho que foi assim que você entrou, um stand no Congresso da Abrap, gigantesco. Foi. Eu cheguei lá e falei, que isso, gente? Isso foi em 19, talvez? 19. Minha memória tá boa. Tá bem de memória, hein? Muito legal. Aí o pessoal ficou meio sem entender, assim, como assim? Eu vim aqui ver os stands e tem um stand no fundo. Pô, aí achei bacana pra caramba aquilo, a sacada, bem legal. Foi muito bom aquilo. E aí, Silas, assim, a gente começa a nossa conversa aqui explicando pra turma um pouco, você contando teu GB 001, como é que você chegou até aqui. Conta um pouco da tua história profissional para o pessoal te conhecer. Legal, Maurício. Bom, primeiro, bem bacana estar aqui com vocês, batendo papo, assim, tô me sentindo, super, assim, popstar aqui nesse estúdio aqui, né? Muito legal aqui, né? Porque a gente só vê isso pela televisão, assim, né, e tal. Hoje, né, virou uma forma interessante, né, de um canal de comunicação importante, né? E tem essa pegada mais jovem também, né? Então, acho que isso tem muito a ver com o que a gente está fazendo lá na... Obrigado pelo jovem. Eu gostei disso, cara. Eu gostei. O cara que é sem cabelo, sempre colocado como velho, assim. Eu gostei. Mas essa pegada jovem é bem bacana aí, né? Para frente também, né? E, bom, minha experiência, eu tenho, né, bastante tempo de janela aí de previdência, né? Tem 30 anos já que eu estou trabalhando em previdência, faz tempo mesmo, né? Comecei lá no Citibank. Então, cuidava lá de 2 fundos multipatrocinados, né? O fundo do próprio banco, né, que era o Citiprev, e o Multiprev, que era o fundo para os clientes corporativos lá do banco. E aí minha carreira foi evoluindo, passei por todas as áreas, sei lá, operações, produtos, comercial, né? Depois eu trabalhei também em seguradora, em previdência aberta, né? Então, eu acabei acumulando uma experiência não só em previdência fechada, mas previdência aberta. Então, hoje eu sou um profissional, vamos dizer assim, que tem uma visão interessante desses 2 mundos, né? Os 2 de previdência, né? Mais uma visão interessante dos 2 mundos e então consigo ter uma boa compreensão aí dos desafios, né? Que é o nosso setor, que o nosso setor tem, né? Esse trabalho de divulgar a previdência, né? E no final das contas, assim, ter um papel social, né? Acho que a gente tem um papel social importante aí na vida das pessoas, do país, porque é muito ruim, né? Quando você chega lá no final da tua vida produtiva e você não tem recurso, né? Para a tua subsistência, enfim, tem que continuar trabalhando ali, enfim, né? Então, eu acho que minha experiência, né, é muito realmente focada em previdência, né? Eu saí por uma ocasião do setor, né? Não totalmente, né? Mas eu fui ser consultor, né? Fui trabalhar na Accenture durante um tempo, né? Depois IBM, aí depois eu voltei para o mundo de previdência, né? Lá na época da seguradora da Unimed, né? E aí faz 5 anos, pouco mais de 5 anos, estou lá na Viva, que é a fundação lá de Brasília, fazendo um trabalho lá muito legal, que é fazer a fundação crescer. É isso. Né? Então, esse que é o meu principal papel lá, né? Então, a nossa participação na Abrap que você viu lá aquela vez, né? Foi, na verdade, um movimento que a gente fez de construção de marca, né? Para que a gente pudesse ir ao mercado, né? Buscar novos participantes, né? Mostrar, falar assim, olha, a gente está aqui, a gente quer gente nova, participantes novos, né? Vamos encher esse fundo aqui de gente nova aí, novos participantes, né? Então, foi esse movimento que a gente começou a fazer em 19. Muito bom. Engraçado, você falou construção de marca, a gente bate muito aqui na tecla da comunicação. Opa! Né? Muito embora a gente não seja de comunicação, mas a gente fala muito sobre isso.
E nesse movimento, assim, dos fundos de criarem novos planos, de captarem novos participantes, isso é fundamental. Né? Eu brinco assim, o dia que a minha mãe souber o que, que é a Viva, a Valia, a Elos e tal, eu falei, cara, é porque a gente está fazendo o dever de casa, porque aí a gente tem... E assim, e isso é um tabu. Falar sobre investimento, pra você ver, você foi num congresso onde estava todo mundo, eu fiquei assustado pra caramba, que era um dos maiores stands, salvo engano. E o que você falou, construção de marca, e a gente, toda vez que a gente se comunica, a gente tem uma intenção. Né? Eu acho que. E é legal você falar sobre isso, porque isso ainda não é uma. A gente não normalizou essa questão da marca, entendeu? De botar grana para fazer nome, para comunicar a nossa. Não, você pegou no ponto assim que eu acho extremamente importante, né, para que a gente passe a ser mais conhecido, né, e a gente falando um pouco antes aqui né, no informal aqui, que as fundações estão abrindo, né, seus planos de família, né, que estão permitindo possibilidade de adesão de pessoas ali que não eram somente os empregados ali da empresa, né, do grupo lá que participava antes, né. Mas para você conseguir fazer isso, as pessoas têm que conhecer quem é você, né? Sim. É meio óbvio, né? Mas assim, isso é um processo difícil de fazer. Construção de marca é um negócio que dá trabalho. E eu acho que tem um desafio adicional ainda, né? Quando a gente olha para os nomes hoje dos fundos de pensão, eles são horrorosos. Sério, a gente mudou o nosso lá, então tem outros que já mudaram também. Mas assim, o geral é assim, a fundação de seguridade, né? Quem que vai comprar isso? Né? Então assim, eu Até acho medo. que... Dá medo. Você fala, nossa, o que é isso aí? Parece um negócio do... Fundação. Então, eu acho que assim, a gente tem realmente um caminho pela frente aí, pensando nessa coisa da marca, que é primeiro, né? Você fazer uma construção de alguma coisa que tenha mais apelo, né? Muito por acaso a gente falou no começo aqui, né? Também da questão emocional, né? De você ter uma marca que tem Mais sexy. Pois é, não é? Por que não, né? Por que não? Então, porque essa coisa do produto ou do serviço, no nosso caso aqui, o serviço financeiro, ela não é 100% racional. Pelo contrário, ela tem uma parte emocional gigantesca, enorme, né? Então, se você não tiver uma marca que também não tenha, né, essa conexão, a pessoa não vai. Ele vai olhar e assim, nossa, que negócio careta isso aí. Pois é. Prefiro o nome mais bacaninha, né? Assim, então, e pronto, né? Tal, igual o Nubank que você falou lá, né? Então, acho que esse é um desafio do setor, não só a gente ser conhecido, mas assim, a gente ser conhecido com uma marca que seja interessante. Chame a atenção. Vou acordar hoje, vou acordar com uma vontade de fazer um plano de previdência complementar. É porque a marca me chamou a atenção, gostei. Né? Hoje, café, corre, gente, corre que eu quero fazer o plano de previdência complementar. Quando é que a gente vai encontrar essa tudo? Ou ela passar a ser uma marca tipo chique. Dá status, eu tenho olha aqui o meu fundo de pensão. Isso aí. O cara, exato. Legal, eu quero ter lá também. Exato. Então, assim, a gente precisa conseguir isso. É isso. Que acho que isso não aconteceu ainda, né? Não, com certeza. Eu sou da teoria da piscina gelada. Eu acho que na hora que o primeiro conseguir, aí vem todo mundo e fala assim, não, o que vocês fizeram para fazer isso, né? Tem muito, o segmento tem muito isso. E tem por exemplo, você pega a marca do Red Bull, por exemplo, ela vem de Red Bull, mas se você entrar no site do Red Bull, você não tem nem lata. Tem um cara pulando de paraquedas, um cara de moto que pulou uma piscina. Eles vendem, tem toda uma estratégia em cima da comunicação da marca para depois você entender, não, beleza, essa marca aqui tem, a Nike faz isso também, né? Então, eu gosto muito desse assunto de branding e tal. É muito legal. Porque você começa a vender que, assim, a Nike não vende tênis, ela vende lifestyle, né? Sim. A própria Apple também tem um esquema você entra no Instagram da Apple, parece um Instagram de fotos. Não tem nenhum produto. Então, eu acho que a gente precisa encontrar o nosso caminho para falar sobre isso. Porque se a gente ficar no tecniquez, é uma coisa que... É o que você falou, o cara vai... Eu acordei hoje, vou dar uma olhada no meu plano de... Não, ele não vai fazer isso. O caminho é outro. Né? Não, e acho que vai... Esse é o primeiro passo, né? Então a questão da marca tal, é uma primeira barreira, né? Que acho que tem que ser quebrada. E depois você vai para a parte da comunicação mesmo, né? Os termos são muito complicados também. Então, assim, você chega lá falando, não, olha, Fábio, deixa eu
vou pensar aqui, vamos ver a parte tributária, aqui, não sei o que é isso. E eu acho que tem uma questão que eu vejo que, enfim, trabalhando esse tempo que eu já trabalhei em Previdência, que eu percebo assim, quando as pessoas não entendem, elas não compram. É isso. É simples assim. Então você começou a explicar, ele começou a ficar difícil ele compreender, ele, É verdade. não, quer saber, bom negócio que eu entendo, vou pôr na poupança. É É isso. ruim, tá, mas cara, lá eu entendo. É. É. Simples, tal. Então, assim, eu vejo que a gente descomplicar também é uma boa iniciativa uma para... iniciativa interessante e é uma barreira que a gente tem que quebrar, entendeu? Então, A gente fala muito sobre aquário. O que a gente tem, na verdade, é um mega de um oceano azul, sim. né? Sim. Que a gente tem como navegar. É possível navegar nele. A gente só tem que mudar. E não é fácil mudar o mindset, mudar a forma de pensar, dado que não é, mas é possível. Sim. E a gente precisa ter essas provocações para isso acontecer. Sim. Exatamente. E pegando o gancho no que você falou, assim, você é um cara que passou em Citi, passou em seguradoras grandes e tal, e caiu nesse mundo que você já deve ter percebido que é um clube, né? É verdade, E você veio de empresas que têm um ambiente, um modus operandi muito mais voraz, né? Empresas grandes, multinacionais e tal. Como é que você encarou o nosso mercado? Como é que você encara assim, os vícios, as oportunidades, diante das empresas que você já passou, que você falou, Citibank e tal? É uma boa pergunta isso aí, bem complexa essa Porque pergunta, não, assim, né? O cara que tá chegando falou, ué, mas não é por que fácil de não, responder. calma. Ele está 5 anos na Não, então, presidência. Então, imagina, esses 5 anos é muito... Por mais que dentro do segmento, são 5 anos, Sim. mas pelo tamanho que o segmento tem, ainda é pouco para tanta coisa que você já tenha vivenciado. Sim. E está trazendo para esse segmento fechada. Né? O que eu vejo assim de uma maneira geral, né, assim, isso é uma palavra voraz, isso aqui, e assim, acho que uma diferença importante é a questão da visão do lucro, né? E a preocupação com a eficiência operacional, com o resultado, tal. Então, assim, isso é muito forte no mundo privado, né? Que eu vejo que no nosso segmento hoje, né, de fundos de pensão, esse negócio também está ganhando relevância, né? Então, no passado isso era visto só como um benefício lá que você tinha lá para o funcionário e era um pedaço um apêndice da área de recursos humanos ali. E hoje esse negócio também ganhou uma complexidade bem maior, que eu acho que os fundos como um todo, né, também estão desenvolvendo ferramentas, né, estão investindo em tecnologia e tal, para você poder também ter uma visão daquilo como se fosse um negócio, ou seja, para você ter otimização de custos, né, de receitas, mas assim, ainda tem uma diferença importante de um mundo para o outro. Vou dar um exemplo bem assim interessante. Nos fundos de pensão, ninguém sabe, por exemplo, qual que é o custo de aquisição de cliente. Pois é. Não existe isso. Você falar para qualquer fundo de pensão, você, o que você está falando? Como assim, custo de aquisição de cliente? Mas a gente vai precisar ter. É preciso. Vai precisar ter, ou seja, algumas discussões que acho que são muito normais, né, no mundo privado que você tem. Então, assim, mesmo que a gente não tenha a necessidade de ter o lucro, mas a gente precisa ser eficiente do ponto de vista operacional, a gente precisa oferecer um bom serviço e para oferecer um bom serviço você precisa de investimento. Então, assim, a gente precisa fazer conta também. Sim. Aquilo precisa fazer sentido, né, do ponto de vista financeiro, né, para a operação. Então, eu acho que a experiência que eu trago, né, do mundo um pouco mais nervoso lá de fora, né, é aos poucos conseguir aportar essas ferramentas, né, e essa maneira de você fazer gestão, né, que acho que é importante também, mesmo que você não tenha finalidade lucrativa, né, é importante que você tenha a sua operação também funcionando de forma eficiente. Sim, né? sim. Isso eu acho que a gente faz muito bem, tá? Assim, o mercado, eu acho que esse record keeping de 40, 50 anos de dados e pagando rendas e tal, eu acho que a gente faz muito bem. Só que a gente peca nessa hora. Por isso que eu te perguntei, porque assim, eu fico imaginando um cara com 20 anos de mercado,
passou por um monte de multinacional, chegou no fundo de pensão e falou, qual foi a tua primeira ação? Assim, não tem isso, mas não tem isso. Não, vamos atacar. A primeira coisa que você falou assim, não, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, pra gente já virar, eu não sei se o nome partiu da tua gestão, a troca do nome, essa questão da marca. É uma curiosidade mesmo. Assim, na verdade não, né? Quando eu Uhum. cheguei lá isso já tinha acontecido e aconteceu porque teve, na verdade, no nosso fundo, teve uma cisão, porque tinha a parte de saúde que era junto, Uhum. Ok. Uhum. então houve uma separação, então houve uma necessidade de fazer uma mudança de marca, né? Então foi um fato que não foi... Precisou mesmo criar outro Precisou, nome. e aí aproveitaram e criaram um negócio diferente que eu achei que ficou bem legal, né? Mas quando eu entrei isso já estava lá definido, só que a minha tarefa era fazer aquilo ser conhecido, né? Então, assim, a gente tinha lá uma marca bacana, diferente, que tinha acontecido, só que Uhum. ninguém conhecia aquilo, né? E a gente precisava trazer novos participantes, distribuidores, patrocinadores e tal, com uma marca legal, mas que ninguém sabia o que era, nem, né? Então, até hoje é meio comum, né? Se você falar que trabalha na Viva, ele fala assim, Vivo? Não, é Viva. Da operadora. Mas o cara acha que você trabalha com o telefone, entendeu? Assim, direto acontece isso, Vivo. Não, é Viva mesmo, entendeu? É muito engraçado. Uma vez, eu sempre repito isso, mas toda vez que eu lembro, não tem jeito. Um amigo me perguntou, você trabalha onde? Trabalha no fundo de pensão, mas lavando louça, roupa? Irmão, não é dar pensão, não. Não estou lavando louça. É muito Lavo, isso, mas né? só em casa, quando a mulher manda. E você sabe que assim, eu tomo um certo cuidado, que assim, quando a gente está dentro do nosso ambiente, eu falo dentro do nosso ambiente não lá só na Vivo, mas quando você está na Brap e tal, nos Aham, aham. comércios, o pessoal usa muito o nome entidade, né? E a gente fica com isso na cabeça, né? Mas quando Sim. eu tô para fora, eu tento não usar esse nome, porque se você fala assim, ó, eu trabalho numa entidade, o cara fala, como é que é? Ele falou clube, mas na verdade é Entidade? um terreiro, né? Onde a gente trabalha. Sério Né? mesmo? Assim, como é que é Assim, entidade? O que é isso? Não, cara, e se ela ainda. pensão. E se fosse uma entidade É legal, isso, não, ela é é fechadona. isso, Ela é é isso. fechadona, ela é na dela, ela nem abre consulta. Tá? Fechado, eu falo, porra, sério. É verdade, é verdade. Não, e no próprio segmento mesmo, se você for conversar com as pessoas, dependendo do nome da entidade, que a gente não, que a gente, se você não souber, aí o cara fala assim, mas quem é o patrocinador? É da onde? Aí o cara fala assim, sei lá, da Xerox. Ah, não, beleza. Tipo assim, validou o cara, o nome tem nada a ver. É nada a ver. Então assim, Isso. e é um movimento é um movimento que a gente tem que pensar para trazer isso, porque vocês que estão nesse processo de captação de novos participantes, que vocês fazem isso de forma bem acelerada, todo o processo de educação, todo o processo de cultura que você tem que passar para frente, não tem nada a ver com o teu patrocinador, entendeu? E que assim, é um ponto que é sensível no nosso segmento, porque se você tem lá um patrocinador que tem lá os fundadores, que são participantes, os caras que realmente viram aquilo nascer e falam assim, não, isso aqui é nosso, né? Ainda tem muito isso, né? Então, aquele fundo fica com essa, vamos dizer assim, com essa dívida de ter que respeitar o timing e o modus operandi desse patrocinador principal e tendo que preterir, eventualmente, conseguir novos participantes. Então, assim, como é que vocês lidam com essa parte de vamos. É a Viva Previdência que está falando, a gente fala assim, a gente não fala entidade, a gente educa a turma dessa forma. Sei que vocês têm um portal lá, o Viva Educa, que é bem bacana, eu dei uma pesquisada lá, tem vídeo, tem um monte de material, que é uma coisa muito parecida com o que a gente faz na Previland. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Boa. Mas a gente pergunta também. Maurício, tem uma coisa que nos favorece nesse sentido lá, né? Como eu falei para você, como houve uma cisão, né, da parte de saúde e da previdência, e a parte da saúde, ela estava vinculada com uma antiga patrocinadora, Uhum. a Viva acabou virando um fundo de pensão independente. Uhum. Então, isso facilitou bastante você poder ter coisas sem, entre aspas, e não que seja um desrespeito, mas sem, entre aspas, ficar preso Uhum. a essa coisa da patrocinadora, né? Então,
a gente teve mais margem de manobra para trabalhar uma comunicação nova, né? Uhum. Porque a gente teve, né, por uma questão circunstancial aí essa situação, mas eu vejo que em outros fundos essa tarefa é mais difícil, porque você está junto com um grupo ali e Sim. você descolar muito daquilo pode ficar esquisito. Então, eu acho que assim, nesse ponto a gente tem uma vantagem, talvez, em relação a outros fundos, né? Mas assim, eu vejo que as outras fundações Uhum. acabaram passando por coisas parecidas com a da Viva e elas são as que, por acaso, também já fizeram movimentos parecidos. Então, tem algumas que mudaram o nome, né, Sim. recentemente, que Sim. também tem. Então, assim, eu acho que aquelas que estão conseguindo ah, trabalhar de uma forma mais independente, né? Ou por uma razão societária, ou porque a patrocinadora saiu, ou por alguma coisa assim, elas acabam conseguindo mais independência, mais espaço Sim. para você trabalhar isso de maneira mais criativa, assim. Então, assim, a gente deu essa sorte, vamos chamar Entendi. assim. Aham. Então, e tudo vale para o bem e para o mal, né? Então, assim, Uhum. ao mesmo tempo que a gente não tem a patrocinadora gigante, né, como algumas empresas têm, que isso também ajuda, mas a gente também tem mais espaço para Mais liberdade, mais né? liberdade, Mais liberdade para as exatamente, tomadas de decisões. Ter uma agenda e para independente faz trabalhar todo sempre com Faz sentido nesse todo. comunicação, cenário. né? E eu vejo assim, eu vejo isso como uma maneira até de sobrevivência, eu diria, talvez, porque tem alguns fundos que assim, o cara tem lá 80% de um patrocinador X. Aquela empresa pode ser vendida da noite. E aí, e aí? Né? Então, assim, eu falo sempre para todos, gente, olha só, beleza, eu sei que como é que a coisa funciona, é, corpo de conselho e tudo mais, etc. Mas assim, é importante isso ser passado para todo mundo do tipo, olha, a gente precisa de uma agenda independente porque ninguém sabe o dia de amanhã e os participantes têm que ser cobertos. Esse é o ponto, né? Ah, não, o patrocinador foi vendido, acabou o fundo. Tem que, sabe? Eu não acho que seja esse o caminho. E aí, assim, pegando ainda nesse lance do nosso mercado ser ter características bem específicas, a gente estava conversando aqui no off um pouco sobre essa questão do perfil da pessoa que contrata um plano, né? E você trabalhou com vida e previdência, né? Com seguro e a gente aqui na Previlente fala muito sobre dessa interlocução entre esses segmentos de saúde, previdência, É um seguros, ecossistema, investimento. né? Exatamente. Um ecossistema que a gente entende ser realmente Complementar, né? Eles são. o que. São complementares. Exato, são complementares e que se conectam. Sim, Né? Faz totalmente. sentido na Não, vida das pessoas. totalmente, né? É isso que eu Totalmente. queria ver. Eu queria que você falasse um pouco da tua percepção sobre isso, assim. Legal. Eu concordo muito com essa visão aí. Eu acho que não dá para você dizer, por exemplo, que previdência é a única solução que você precisa ter, você vai estar com tudo resolvido, né? Eu acho que você precisa ter essa preocupação mais ampla, né? Porque esses produtos eles se complementam, eles não concorrem, né? Então, assim, Sim. eu não tenho uma visão que você tem concorrência entre eles. Uhum. E eu acho que a gente tem que trabalhar com a questão, o que a gente fala até lá na própria Viva, de proteção financeira, né? E essa proteção financeira passa, por exemplo, por um seguro de vida, né? A gente chama de pecúlio, né, no nosso segmento, Uhum. mas vamos simplificar aqui e falar de seguro de vida. Então imagina que a pessoa está lá começando a sua acumulação de poupança, né, de previdência. Uhum. Então ela tem, sei lá, 25, 30 anos, ela tem zero de saldo, ela vai começar a contribuir a partir dali, mas ela pode ter um imprevisto. Sim. E aí vamos supor que ela colocou, sei lá, 10 mil reais no plano. Aí o cara, sei lá, teve uma invalidez ali, né? Uhum. Aí você fala assim, olha, cara, o plano vai te devolver a sua reserva, o que você acumulou, 10 mil reais. Se vira aí. É. Você fala, cara, sério, a casa cai. Uhum. Então, enquanto você não tem uma reserva formada suficientemente para dar conta disso, você tem que ter uma cobertura para esse evento, para você estar protegido financeiramente. Ou seja, se acontecer um evento desse, ou se você tiver filhos, por exemplo, né, tiver morte, e você não tiver reserva suficientemente nesse fundo, você tem que ter essa proteção.
E aí eu acho que isso não é uma coisa estática também, né? Então, quando você pensa na dinâmica, né, desses benefícios, né, ao longo da vida, então imagina o seguinte, a pessoa, um exemplo aqui hipotético, vamos supor que você chegue para alguém e fala assim, cara, o que resolve sua vida? Né? Ah, é R$ 1 milhão, vamos supor. Legal. Você tem 1 milhão? Não. Então você precisa de um seguro de 1 milhão. Então, se o seu número é 1 milhão, por qualquer razão, sei lá, seja um múltiplo de salários, né? Geralmente a gente fala de seguro, você tem que cobrir de 3 a 5 anos, né, de salário. Tem uma conta mais ou menos assim para você ter você está de fato protegido, né? Vamos supor que essa conta seja 1 milhão. Então, assim, você tem 1 milhão, não. Então você precisa de um seguro de 1 milhão. Aí você vai começar a acumular a sua reserva. Quando você tiver 500 mil, o seu seguro pode ser de 500. Por quê? Porque se a sua necessidade é 1 milhão, você já tem, tem 500 mil Sim. no fundo, você só precisa de 500. Você não precisa de um seguro de 1 milhão o tempo todo. E quando você tiver 1 milhão, você pode cancelar o seguro, teoricamente. Né? Então, assim, na minha visão, é uma forma mais inteligente de você olhar para essas duas coberturas, né? É importante você ter em mente qual que é o número que resolve a sua vida para qualquer situação e ver se você tem aquele recurso ou como acessar aquele recurso naquele momento. Então, se a pessoa tiver 1 milhão no fundo e o número dele é 1 milhão, está tudo resolvido. De repente, não precisa mais ter o seguro. E até faz sentido, porque assim, quando você pensa em cobertura de risco, à medida que você envelhece, teu prêmio vai subindo. Então, se a pessoa tiver, sei lá, 70 anos, ele vai estar pagando uma fortuna para ter aquela cobertura. Por quê? Porque o risco dele aumenta. Então, assim, se ele chegar, sei lá, vamos supor, com 70 anos, sem essa reserva e tiver que comprar um risco, ele fez tudo errado. É porque deu tudo errado e ele não vai conseguir contratar aquilo lá naquele momento, entendeu? Então, acho que essa que é a dinâmica interessante que eu acho que existe entre os dois produtos. E saúde, eu não diria que é algo semelhante, mas assim, se você quer ter um plano privado, né, não quer depender do SUS, né, você vai ter que sempre reservar um dinheiro para isso, sabendo que vai acontecer o contrário, que começa baratinho e quando você ficar mais velho vai custar mais caro. Exato. Né? Então você também tem que se planejar para isso, né? Que você, olha, eu tenho que ver quanto que eu vou ter que precisar de reserva lá na frente, compondo com o INSS, etc., sabendo que o meu plano ele tende a ficar bem mais caro. Então talvez eu não tenha algumas despesas que eu tenho hoje, mas eu vou ter outras. Sim. Né? Outra coisa que eu acho importante, né, que eu que trabalho desde 94, eu lembro que a gente, quando vendia plano de previdência lá naquela época, tinha um número mágico que a gente falava que eu acho que era mais para justificar o orçamento das empresas que faziam o plano, que você falava assim, olha, o que você precisa é 60%. Teu gol aqui, ó, com 60%, cara, era tipo um mantra isso. E eu vendia para todo mundo isso, porque eu escutava do atuário, não era atuário, eu escutava, então eu falava assim, ó, deve ter um sentido aqui, então você precisa poupar aqui para ter 60%. Pô, mentira isso. Porque, na verdade, algumas coisas eram verdade, ou seja, você não vai ter mais despesa com educação de filho, você já vai ter, teoricamente, acumulado patrimônio e tal. Só que, assim, ninguém te contou que o plano de saúde ia custar uma fortuna. Exato, exatamente. Né? Então, assim, no final das contas, não é só 60%, que você precisa, geralmente, 100%. Né? Então, assim, é importante a pessoa ter bastante noção, bastante consciência de o que projeta, né? Como é que ele imagina que vão ser os custos dele lá na frente, para ele também não poupar errado. Isso aí. Ou poupar de forma insuficiente, né? E isso eu vejo que é uma coisa muito, muito comum de acontecer. Então, assim, às vezes tem, sei lá, chega num plano lá patrocinado mesmo e você fala assim, quantas pessoas estão no plano? Todo mundo. Beleza, com quantos caras estão contribuindo? Agora que você vai ver, assim, 3%, Sim. 2%, cara, tá protegendo nada. Não tá protegendo nada. Nada. Tipo, nada. Eu lembro que eu trabalhei lá na época da Unimed, então tinha muito médico lá. Então tinha um monte de médico contribuindo com R$300, R$500.
Falou, cara, o cara tá se enganando Se aqui, enganando. porque esse negócio aqui não vai virar nada. É. Tipo, nada. Ele tem um plano aqui que não vai servir para nada. Esse é o ponto. Não é? Mas Então, você não acha que os fundos deveriam ter um papel assim de... A gente falou aqui no off sobre micropersonalização, que é entender justamente isso. Ó, o cara tem, puta, ele ganha isso, ele tá contribuindo com isso, ele vai pagar um plano de tal, ele tem uma esposa, ele tem 2 filhos. Você não acha que a gente não poderia fazer algo para ele, para falar, olha, a gente viu aqui o teu perfil, né? E aí eu já queria engatar a segunda pergunta, que é o lance do Boa. perfil que você comentou, que eu acho que é legal, porque a gente conhece o cara, né? sim. Não, você tem 100% de razão. Esse, na verdade, eu acho que era o correto da gente fazer com todos os participantes. Uhum. Esse é o jeito certo de você dar, de fato, uma assessoria financeira, previdenciária, se a gente pode chamar assim também, para o participante. Por que isso não acontece ainda? Porque é caro. Uhum. Né? Então, assim, você fazer isso com atendimento humano, você pegar lá, sei lá, se tem um grupo lá muito grande, sei lá, 10 mil pessoas, fazer isso com todo mundo, você vai levar alguns anos para conseguir falar com todo mundo, né? Ou você tem uma equipe muito grande. Então, eu acho que tem uma barreira hoje que é de custo. Agora, o que eu vejo? Ainda tem um desafio grande, e talvez a inteligência artificial ajude nesse sentido, que é a gente conseguir massificar, no bom sentido, esse atendimento. Uhum. Então, assim, claro que você ter à disposição um assessor humano, né, para fazer isso, é legal, Sim. mas para dar conta de fazer isso de maneira massificada, né, ou seja, eu conseguir atingir todo mundo, mesmo que não seja do melhor jeito possível, Uhum. talvez essa tendência aí da inteligência artificial ajude a gente nesse trabalho, porque Sim. o certo realmente é pegar cada um na mão É isso. e falar assim, olha, eu preciso entender sua situação para eu... Então, assim, quem tem filho é uma situação, tem um monte de variáveis aí individuais Uhum. que não dá para você colocar tudo no mesmo, né? Não tem uma camisa 50 que vai servir para todo mundo, né? Sim. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho que, na minha visão, ele é o que deveria ser feito, mas ele é um desafio ainda hoje por conta dessa questão do custo. A gente não achou um jeito ainda eficiente de chegar nessa pessoa de forma massificada. A gente vê dentro de casa, você entra e sem pedir licença, o banco está dentro ali na tua TV, né? Então ele está falando sobre, e a gente não consegue, por mais que a gente queira atingir um número grande de pessoas para proteger de forma previdenciária, saúde, seguro e tal, ainda assim, quem realmente consegue hoje viver tranquilamente, que tem as classes e elas estão cada vez ficando mais fatiadas, a pirâmide ali é de classe social, aqueles que estão no poder aquisitivo, você deu o exemplo dos médicos, não que todos os médicos tenham um poder aquisitivo, mas aqueles que sim. Acaba negligenciando a sua contribuição de plano, vai pagar R$500 e vai descontar R$500. Mas o cidadão que está lá, que muitas entidades aqui de previdência complementar tem, como por exemplo, água, a turma que trabalha com a água, e aí tem em todos os lugares a energia e tudo mais. O operador, aquele cara que está lá na operação, até a própria hoje inteligência artificial, ela tem que chegar até ele de forma também estruturada. Sim. E aí entra a educação financeira também. Como chegar a esse grupo, porque é o grupo que ele, quando chega em casa, ele assiste televisão. A galera que está no nível ali da pirâmide acima, não, ele está no stream, está vendo outras coisas e não está vendo mais a TV, que eu digo, sim, aberta, né? O canal aberto. Seria isso, o canal aberto, que é o do cidadão, aquele que é a operação, aquele que precisa estar protegido, é o mais vulnerável. Né? E aqui não é levantar bandeira de quem é mais vulnerável, menos vulnerável, não é esse o conceito. A preocupação aqui, ou o que eu estou buscando colocar à mesa, é como de fato a gente vai chegar até essas pessoas. E tem um ponto que eu acho que é legal também, que é muito disso que você está falando, que é o seguinte, o banco, pegando como exemplo, eles têm o nosso perfil de consumo. Sim. E eles oferecem produto. O teu gerente, quando te liga, isso acontece comigo direto. Ó, Maurício,
tem um cartão que eu vi que você está gastando, você está pagando não sei quantos pontos, que não sei quantos dólares, não sei o que, troca, você está deixando dinheiro na mesa. O cara sabe. Ele te assessora ali de alguma E forma. de alguma, assim, e ele, eu não sei quantos clientes ele tem, mas assim, não são poucos, né? Então é possível fazer isso. E o Silas trouxe bem, porque assim, é aquilo que eu mostrei lá no debate da Previdência 4.0, um RP que pega o chat do participante, joga numa IA e ela fala o seguinte, ó, a turma está reclamando disso aqui. Ou seja, não importa quantos participantes tem reclamando, que ela vai pegar, é o benefício da gente conseguir, num custo otimizado, chegar num nível de micropersonalização. Por exemplo, né, a gente está falando disso aqui, que seria uma coisa relativamente simples de fazer, né? A gente tem esse dado lá da contribuição, por exemplo, do participante. Sim. Seja ele médico, dentista, advogado, tanto faz. A gente tem a idade dele, a gente tem a, né? O que seria uma coisa legal de você colocar isso aí no extrato, ou quando ele entrasse lá para ver o saldo dele, alguma coisa do tipo assim, ô Zezinho, você tem tanto de saldo, você está com tanto de contribuição, isso aqui, pegando tua idade hoje, até os 60, mais ou menos 65, te projeta um benefício de tanto. Isso aqui te atende. É uma provocação simples, isso, mas que é fácil dele entender, porque ele vai falar assim, pô, peraí, só R$1.000 de benefício? Não, claro que não. Pô, como é que eu faço para fazer um caminho para a pessoa falar, ó, pô, não, ele vai clicar não ali e ele vai te falar, olha, se você colocar mais tanto, é melhor ter benefício. É isso. Clique aqui e mude sua contribuição. É simples. É super. Só que, assim, simples, mas não é. Porque, assim, precisa ser estruturada. Simples, fazer. Tem a parte complicada, que é a parte de tecnologia, né? Que eu não vi ninguém fazendo ainda desse jeito, né? Mas é isso. Então, quando eu falo da massificação, é uma coisa simples assim, que é fácil de compreender, que a pessoa olha e fala, opa, não sabia. Entendeu? Hoje, para ela saber isso, alguém tem que ligar para ela e fazer esse atendimento pessoalmente, que é um troço complicado. Mas, pô, se você tiver um sistema mais inteligente, né? E assim, não precisa ser, não é um sistema genial, né? É só maneira de comunicar, né? Então, assim, o número já está lá. Sem muita complicação, você consegue dar informações muito interessantes para ele falar assim, caramba, não sabia que era isso. É isso. Pô, claro que não, né? Preciso melhorar aqui meu negócio. Ô, Silas, você sabe que outro dia eu estava num evento online da Mercer, não sei se era inglesa, não sei, enfim, acho que da Alemanha, não sei. Aí o assunto era muito nesse sentido do que você está falando, porque, e eu vivo falando isso, o mundo inteiro ele está debruçado em entender duas coisas no mundo previdenciário. Os modelos previdenciários, que a gente não pode simplesmente, como aconteceu no Brasil, copiar um modelo que acontecia, os 25%, por exemplo, do saque, ele veio de um translate, copy-paste real de regulamentos da Inglaterra, porque eles tinham 25% isentos. Então, por isso tem todos os regulamentos. Por que é 25? É o número... Não, é porque os caras copiaram, mas enfim. E aí a gente tem os modelos previdenciários e tem isso que você está falando, que é o que a gente chama de desacumulação. Então, o que é comunicar a desacumulação? Não é mostrar o saldo para o cara. Ah, eu tenho 500 mil. Não, você não tem 500 mil. Você tem uma renda de 500 reais. É isso que você quer? Não. Você vai pegar os... Você não pode... Porque tem planos que o cara nem pode sacar aquele saldo. Exato. E aí ele entra na área logada dele, a primeira coisa que ele vê maior ali, gritando, é o número. Ele quer pôr a mão naquilo lá. Né? E ele acha, não, agora eu tô milionário. Não, você não tá milionário, você tem uma renda. Então, o mundo inteiro, assim, é a mesma coisa que você falou do extrato, né? O cara vê as contribuições, mas assim, tem que mostrar pro cara a renda. Aonde ele tá, olhando para hoje. Aonde ele tá na régua, né? Sim. Qual é a posição da régua que ele tá, onde ele quer chegar. Dele hoje? Ele vai ver lá, vai ver 1 milhão, mas vai ver uma renda lá de R$1.500. Dada o quê? O fato da longevidade, o fato dele estar vivendo muito mais tempo e tudo mais. E ainda se tiver que escolher, a gente estava falando isso ainda há pouco, né? Você tem que escolher 5, 10, 15, 25, 30 anos para receber seu benefício. Eu acho cruel isso, né?
E a gente estava falando antes Sim, no sim. off lá, Isso. né? Então você falava assim, ó, João, agora você vai ter que escolher aqui, escolhe 5, 10 ou 20 anos, 25, tranquilo, né? Essa Tá aqui é a bom, sua renda, ele... pô, fácil, 10 anos. E, É muito complicado. e, assim, queria que você falasse também a questão que você falou pra gente, já mas fala pra todo mundo, a questão que é a mesma coisa do que a gente tá falando, só que em relação ao perfil de investimento, né? Mostrar pro cara, né, qual é realmente o perfil dele, né? Não, essa é uma questão que a gente falou no off também, né? Que foi bem interessante, que eu acho que é uma discussão que tá na moda agora, né? Uhum. E que é o tal do perfil de investimento, né? Então, eu vejo que hoje, né, praticamente toda fundação, né, todo fundo de pensão, toda previdência, não só isso, mas Sim. investimentos em geral, né? Se você não tiver perfil para oferecer, você meio que está fora, né, Uhum. ou ele não te acha interessante, né, o Do participante. hype, né? Exatamente, né? Mas ao mesmo tempo, né, o que eu acho, sinceramente, é que as pessoas não têm a menor condição de decidir o perfil. Não tem condição, né? E a gente estava comentando aqui também antes, né? Acho que com todo o investimento que vem sendo feito, né? Não só de previdência, né? Mas da indústria em geral, né? Educação financeira, né? Então, bancos, fundos de previdência, entidades abertas também, está todo mundo investindo muito nesse tema. Então, eu acho que em algum momento as pessoas vão ter uma condição um pouco melhor de compreender isso, mas eu acho que hoje a grande maioria não tem a menor condição de fazer essa escolha, né? Em geral, ele escolhe errado. Então, você tem uma destruição de valor aí, né? No caso da acumulação da reserva dele, né? Porque ele faz escolhas no momento errado. Então, quando sobe muito, ele compra, quando cai muito, ele vende, enfim, né? Ele sempre faz os movimentos geralmente trocados, né? Então, assim, na minha visão, né? A gente deveria poder dizer para ele qual que é o perfil dele, né? Então tem uma questão complicada aí, que é a questão do liability, né? Ou seja, do passivo que você gera quando você assume esse papel mais ativo, né? De falar para a pessoa, que a gente estava falando isso aqui antes, né? Mas eu gosto de usar o exemplo da Netflix, né? Que a gente falou antes. Então, quando a Netflix, ela tem lá no começo, né? Quando você ia fazer o setup lá, ele perguntava para você colocar ali que tipo Fazia o de filme suitability, né? o suitability. Que tipo de filme que você gosta? Você fala assim, eu gosto de filme iraniano, dinamarquês, é tudo mentira. Mentira. Aí depois de um tempo, ela percebeu assim, pô, esse questionário aqui não serve pra nada, esse tal do suitability não serve pra nada, porque o pessoal mente pra caramba, né? Escreve negócio e o cara vai na assistir emoção, lá. é a emoção que ele está naquele momento, ele vai respondendo. É a emoção. É o que ele acha que é bacana que ele fosse ver, né? Igual assim, eu quero ler livro de finanças. Você não vai ler nunca na vida, né? Enfim. Exato. E aí o que eles fizeram? Começaram a usar a experiência da pessoa ali dentro, né? E recomendar de fato o que essa pessoa consome, né? Que é um troço que eu acho super mais inteligente. Então, eu acho que no caso de perfil de investimento, eu vejo que é a mesma coisa. Então, assim, o que seria talvez uma entrega de serviço interessante para a pessoa? Sei lá, o Maurício vai preencher lá e falar assim, eu sou agressivo. Só que a gente teria que pegar o seu histórico e falar assim, Maurício, desculpa, cara, mas você não é agressivo coisa nenhuma, você é conservador, cara, porque eu peguei teu histórico aqui dos últimos anos e todo o movimento que você fez aqui mostra que você, de fato, é conservador. Então, assim, esse seria um serviço legal de você fazer. Só que tem essa questão do liability, né? Que é uma discussão que eu acho que, né, um dia vai ter que ser superada para você prestar esse serviço para a pessoa, porque ele não sabe o perfil dele. Eu acho que as pessoas não sabem o perfil que ele é, Sim. né, não se conhecem de fato, e não tem condição de decidir isso de forma apropriada, né? Então tomam decisões erradas, né? E aí você tem prejuízos, né? No seu. Mas é aquela história, né? Hoje, se você não puder oferecer isso, não tiver isso, você está fora do mercado, né? Então, acho que é uma questão ainda que eu acho que precisa evoluir bastante, né? Tem bastante espaço para isso, né? Mas eu acho isso, né? Assim, então, até lá, a gente vai conviver ainda com
com essas situações, né, enfim, são imperfeições que eu acho que ainda existem em nossos sistemas que, com o tempo, eu imagino que a gente vai conseguir Sim. corrigir, né, conseguir superar. E tem uma coisa, você falou do Netflix, mas isso já é tendência em tudo que a gente acessa hoje no mundo dos aplicativos, na Web 2, que é Netflix, né? Se você perguntar entrar no meu carro e der um play aleatório, vai entrar a música da minha filha naturalmente. Por quê? Porque no volume de música que é escutado no aplicativo, o meu perfil são as músicas que ela escuta, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, o iFood ele não vai te oferecer nada diferente, não vai oferecer uma pizzaria da Tijuca, ele vai oferecer lá de Santa Catarina. Então, assim, De onde você tá? o que a gente está querendo provocar aqui é o seguinte: a gente tem que caminhar para oferecer um produto dessa forma, que vai desde o perfil de investimento do cara até o recebimento do benefício do cara, de modo que a gente conheça o cara no detalhe, a ponto de falar, olha, você é assim, isso aqui, você tem, o pessoal que tem dados de saúde, a gente identificou aqui que você tem uma doença crônica, que você precisa de acompanhamento, o teu plano de saúde daria isso, a gente te orienta que o teu benefício fosse em torno disso aqui, para isso não ofender a tua vida, o teu bem-estar mesmo, né? Eu acho que, assim, claro que eu estou aqui resumindo a história, né? Mas Sim, são várias coisas que a gente precisaria fazer para... Mas no final do dia, o que a gente tem que virar é um produto de bem-estar para o cara e proteger o cara, assim, e dar esse nosso cabedal de entender tudo que orbita ali a vida do cara e falar, cara, é isso aqui, o caminho. E a gente está muito preso ainda nessa questão operacional, assim. E eu acho que tem um outro ponto também que pega um pouco nessa parte aí do liability, né, que todo mundo fala, né? Eu vejo que o nosso setor é um setor muito abraçado com essas coisas, e não estou falando que não seja importante você ter compliance, Sim. né, né, longe disso, né? Mas eu vejo que tem uma preocupação muito, muito grande com o jurídico e não sei o que, né? Então, o que eu vejo, assim, que é um outro exemplo disso, né? Que dificulta um pouco também no processo de comunicação e venda, né, para a pessoa. Uhum. Quando você vai vender previdência, o senso comum, né, pelo menos de quem está oferecendo, é que você tem que explicar tudo. Uhum. Tudo. Então, Fabio, senta aqui, eu vou te passar 50 páginas do regulamento aqui, para você depois assinar ali, beleza? Mas eu tenho que explicar, eu preciso, cara, eu preciso te falar da tributação, se é regressiva ou progressiva, preciso te falar dos perfis, preciso falar também da custódia, preciso te falar preciso te contar tudo, né? Não posso deixar mas eu não, mas você vai ter que ouvir aqui, cara, eu vou ficar 1 hora aqui, mas é assim porque eu preciso que você assine aqui consciente e tal. Quando você compra seguro de automóvel, não tem isso. Você sabe 3 coisas ali, é o prêmio, se tem carro reserva e tal. O seu perfil está enquadrado nisso e Ninguém passa as 20 páginas lá da apólice, que são, não sei se você tiver no trabalho de fazer isso, eu li uma vez, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Então, imagina se você tivesse que explicar tudo, que você ficar 1 hora para contratar um seguro, para ver se, não, essa cláusula aqui eu não gostei muito e tal. Então, assim, por que para automóvel é ok, né? E para previdência eu não posso te falar 3 coisas ali, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente precisa também conseguir superar isso, né? Para isso não ser um problema. Né? Sim. Então, assim, olha, o que é importante desse plano aqui? Ó? Assim, tem 3 coisas. O resto, cara, depois você vê com o tempo aí, né? Você tira a dúvida, tô aqui, se tiver algum detalhe, você me fala. Mas é igual o seguro, ó, tem um carro reserva aqui, tantos dias, prêmio tanto, é isso. e acabou. A própria educação financeira, ela deveria... A gente vem falando muito sobre educação e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, em especial no que vocês ali dentro da Viva fazem, né? Mas a educação financeira, ela tem muito essa coisa, né? A gente precisa explicar, mas aí as pessoas dizem, mas explicar o que vocês estão me explicando de financeira? É como poupar que eu preciso... Essa é a educação? Não, é o entender o negócio que você está fazendo parte, ter pessoas especializadas para isso, uma cultura interna dentro da fundação é importante trabalhar bastante, porque a gente olhando da vitrine para fora, a gente tem um monte de
de possibilidades, né? E elas precisam ser, de fato, colocadas para que a gente possa alcançá-las. Mas, sobretudo, tem um trabalho interno hoje, e que, diga-se de passagem, é até a turma que nos escuta pra caramba, sabe, ô Silas? A gente sabe que quando a gente vai para os congressos, muitas das vezes a turma que está lá é coordenador, gerente, supervisor Sim, e diretoria. E você tem a turma que é mão na massa, a turma da operação, que está ali no sim. dia a dia, e que vai ouvir de perfil de investimento só quando um participante ou quando der alguma coisa, algum problema. E aí fala um pouquinho para a gente sobre essa educação, porque para a gente colocar lá na ponta, e do jeito que você, a sua gestão, a forma como você realmente, eu já assistiu algumas vezes você palestrando, mas o estar ali, você coloca com muita naturalidade, você consegue verbalizar isso dentro da entidade, da Viva. Como é que você vem desenvolvendo, colocando essa persona Silas de ser, com toda a sua experiência? Essa é uma pergunta bem complexa. É complexa, entender. Como é que eu vejo essa coisa da educação financeira, né? Eu acho que tem uma certa confusão que eu vejo, né, no mercado, às vezes, porque a pessoa entende, às vezes, que educação financeira o cara virar um expert de investimento. Eu não acho que é isso. Eu acho que educação financeira, o que eu vejo, né, de principais problemas assim que a gente vê no dia a dia, primeiro, a pessoa conseguir administrar o orçamento doméstico, entendeu? Da vida dele. Eu acho que as pessoas, a maioria, não faz isso direito. E por que eu estou falando isso? E que eu vejo isso, eu vi ao longo da minha vida, assim, que era um problema bem interessante. Quando você pensa num plano patrocinado, e vamos supor que a contrapartida seja de 6%. Então, sei lá, Fábio, você coloca 6, a empresa põe 6. É o que o pessoal fala de no-brainer, né? Tem uma expressão em inglês que é assim, cara, não tem o que pensar. Você está 6% do teu salário na veia, né? É uma coisa que não é para pensar. E se você não faz, é tipo burrice, né? E por que tem gente que não faz isso? Não é porque ele não entendeu o benefício, é porque ele não tem os 6% para pôr. Isso aí. Entendeu? O cara tá tão enforcado. E não interessa se ele ganha pouco ou ganha muito. Eu já vi cara enforcado ganhando 100 mil por mês. Entendeu? Se ele não faz a gestão adequada da vida financeira dele, ele não tira proveito dos 6%. E muito provavelmente ele está pagando juro no rotativo, ele está pagando juro do cartão de crédito, ele está... Entendeu? E a vida desse cara vai ser pior. Né? Eu estava vendo essa semana até que... Onde que eu vi esse dado? Que boa parte do estresse pessoal, acho que 70% das causas é financeira, por problemas financeiros. Então, assim, você ter o seu orçamento mal administrado significa que a sua qualidade de vida emocional vai ser muito pior. Isso, né? E você não vai poder entrar no plano, não é porque você não entende o plano, é porque você não tem 6% do teu salário para colocar naquilo lá, porque você Vou descontar agora, porque você está olhando para o seu presente e está vendo, não, eu não vou conseguir. Exatamente. Seguir. Então, o que eu tenho percebido da maioria das pessoas que não põem o seu dinheiro lá, principalmente quando você tem a contrapartida, é porque o cara não tem condição de fazer isso. É isso. Entendi. Porque ele está fazendo... Então, assim, eu acho que o primeiro pilar da educação financeira, na minha visão, é você conseguir fazer a pessoa compreender que ele tem que gastar no máximo que ele ganha. Parece uma coisa idiota, né, falando assim, Sim, mas assim, sim. muita gente não consegue fazer isso, né? Não consegue se organizar para fazer isso e tal. E aí você perde oportunidades, você vai perder dinheiro, né, nesse caso. Você provavelmente vai estar pagando muito juro, às vezes do outro lado, né? Porque Sim. quando a pessoa está assim, ela está geralmente endividada, né? Então, acho que o primeiro pilar que eu vejo da educação financeira, que eu acho que deveria começar na escola até, é essa coisa assim, gente, ó, tem um assunto aqui que, pô, é importante. Quando, né, chegar a vez de vocês ali de ganhar um dinheirinho, isso aqui, olha, saibam que para viver bem, você tem que gastar no máximo, né, e tem que poupar, tem que... Ou seja, é criar a consciência das pessoas que elas têm que ter poupança, ou seja, e eu estou falando tudo aqui só de conceito, por enquanto, né? Não é de produto financeiro nem nada. Uma segunda etapa disso
passa por você ter uma compreensão mínima das possibilidades que você tem do mundo financeiro, né? Então, assim, o que você tem de opção de crédito, o que é um crédito barato, o que é um crédito caro, como é que você usa o teu cartão de crédito, que opções que você tem de investimento, qual que é o risco, porque assim as pessoas não sabem, por exemplo, essa coisa de que é risco. Por que é arriscado você colocar num fundo de, sei lá, renda fixa, papel privado? Né? O que pode acontecer ali? A maioria das pessoas acham que o produto mais seguro que existe é poupança, e não é. Entendeu? É título público, mas na cabeça da pessoa poupança é mais seguro, porque alguém contou para ele que... Então, assim, eu acho que o segunda etapa, se ele tiver uma compreensão mínima, razoável, das possibilidades, não só de investimento, mas também de crédito, porque acho que você tem que pensar no todo, quando você faz educação financeira, não é só previdência, não é só poupança, mas é o que ele pode fazer com crédito também, né? Porque as pessoas, enfim, no Brasil é muito comum isso, né? A pessoa olha só a prestação, se cabe no bolso, aí tem um juro gigante ali, e ele não olha para isso. Então, assim, é você conseguir fazer as pessoas enxergarem isso, né? Para que você consiga ter mais condição de fazer uma poupança ali, poder tirar proveito do seu plano, né? De você saber que previdência tem um componente ali tributário que vale a pena, que você pode usar a seu favor, tal. Então acho que esse é o mínimo de compreensão. Então assim, eu não acho que a pessoa tem que virar um expert, né? Não acho nem que precisa isso, porque assim, né? Quando a gente vai, sei lá, fazer reforma de casa, a gente contrata um arquiteto, a gente contrata Então, assim, eu não preciso ser formado em arquitetura, não preciso fazer um curso de arquitetura. Eu delego aquele negócio para um especialista. Então, mas agora eu tenho que saber uma compreensão mínima, né, de que, olha, isso aqui vai custar tanto, eu tenho essas opções aqui de material, eu tenho... Então, acho que investimento e educação financeira, para mim, tem essa abrangência. Então, a gente trabalha lá um pouco nesse sentido, né? Assim, E eu acho que, assim, na Viva, o que a gente faz? A gente tem os programas que passam por isso, né? Mas, assim, é uma missão, assim, que ela é tipo o trabalho de formiguinha, né? Sim. Vai uma sementinha aqui, taraná, né? Mas eu ainda acho que seria muito importante que a gente colocasse isso nas escolas, né? Super. Que a pessoa tivesse uma noção. E assim, vou dar um exemplo que até tive em casa. Quando eu fui para Brasília, né, trabalhar em Brasília, não que eu não conhecesse Brasília antes, né, mas eu fui para a Viva em 19. E meus filhos, eles estão na faculdade hoje, estão fazendo economia e tal, mas na época eles estavam, né, no fundamental, eu acho, enfim. E eu fui com eles para Brasília um dia para que eles conhecessem, falaram, eles nunca tinham ido para Brasília e tal. E aí, fazendo um tour com eles, tal, uma hora eu falei assim, olha, aqui é o prédio do Banco Central. O que é isso? Pô, e olha, eles estudavam, na época, numa escola de primeira linha em São Paulo. Sim, uma das primeiras do Enem e tal. Falei, caramba, eles não sabem que Banco Central, sério. Pô, eu tô gastando uma nota nessa escola. Então, Ninguém nunca falou do Banco Central. Para você ver como esse negócio, cara, ele tá totalmente fora do currículo de todas as escolas. Então, assim, isso precisa entrar no currículo escolar minimamente, né? Para que você saiba assim, cara, o que é Banco Central? É isso. Sabe? Então, é claro que hoje eles tiraram isso, né? Porque eles estão fazendo economia, então né? Agora já tiraram essa diferença aí. Mas assim, me chamou muita atenção na época. Eu falei, peraí, você tá falando sério? Caramba, né? Assim, então, para mim foi uma surpresa, né? Para você ver como esse negócio é carente da escola. É carente. Hoje a gente ainda tem uma geração que ela tá numa outra vibe, e se você ainda falar educação financeira, ele vai ficar assim, caramba, o que eles querem me educar? Porque eu já sei administrar meus recursos, já faço aqui, tenho ali. Então, por isso que eu acho que essa abordagem, ela não pode ser calcada num viés que foi criado por uma geração que não está mais no jogo. Entende? Isso. Então, assim,
isso. O que é Banco Central, né? Por quê? É. Porque aquilo ali, a informação ela já chega pronta. Então, a figura do Banco Central, de fato, assim, não interessa eu saber sobre isso, porque eu tenho acesso ao dinheiro direto, né? Vamos dizer. Então, assim, entender que a cebola nasce do pé, que a inteligência artificial, a própria inteligência artificial, que muita gente não sabe, mas é um algoritmo que faz o algoritmo, na verdade, da IA, do ChatGPT, que eu vou falar que é o mais conhecido, o algoritmo dele é de encontrar as melhores palavras de uma busca que ele já fez na internet. Então, assim, é a mesma coisa que você dar um Google, só que você, porra, ele resume aquilo para você. Ele não pensou, ele buscou. Então, buscar a informação do passado para a gente. E essa geração mais nova, ela tá pegando tudo já meio mastigado. Então, assim, precisa fazer esse trabalho de educação para criar essa cognição, como você falou dos teus filhos aí, em relação à importância do Banco Central à economia, que hoje em dia eles devem dominar isso, mas a comunicação para a gente educar essa turma nova não é em cima desse viés que foi criado aqui, entende? Concordo 100%. A gente tem que achar é outra linguagem, exato. Tem que encontrar a forma correta de fazer isso. Mas acho que o importante é o resultado disso, né? Então, claro. Assim, achar o caminho certo para fazer isso, numa linguagem que eles entendam, né? Para que você crie essa consciência, né? Então acho que mas é um trabalho que eu acho que ele vai acontecer muito, muito lentamente, né? Eu não vejo assim nenhuma grande revolução nesse negócio que de repente todo mundo vai. Sim, vai demorar. Até porque com o advento da própria IA e todo esse movimento, a gente ainda percebe que todo o resultado, o cara ele não vai nem saber o que é algoritmo, bicho. Algoritmo. Ele não vai nem... O que é isso? Ele já vai querer saber se a velocidade da resposta... Tá contento, né? É isso aí. Se está chegando a tempo para ele poder... Mas sabe o que eu acho? Assim, pode ser mais uma piração, mas a gente passou por um processo de educação, eu poderia dizer, depois da XP e depois do Nubank, né? Então, ontem mesmo eu vi um amigo de um primo meu que está virando agente da XP, ele mora numa cidade do interior. Se não fosse a XP, jamais isso poderia ser possível. Ele vai virar um agente da XP. Então, eu acho que é possível. Eu também acho que assim é um trabalho de formiguinha, mas a gente pode ter um ponto de inflexão ali de alguma coisa acontecer, um produto ou um serviço, que eu apostaria minhas fichas em algum fundo de pensão, porque por conta de toda essa história e toda essa credibilidade que o fundo de pensão pode trazer para fazer isso, né? De repente, uma empresa do fundo de pensão, sei lá. Mas eu acho que a gente pode passar por esse processo que a gente viu no mercado financeiro, assim, com VSP. Você tocou num ponto que eu não tinha pensado, assim, mas faz muito sentido. Né? Eu acho que, de uma certa forma, a gente acabou, vou dizer, popularizando, porque Sim. A gente está falando ainda de uma camada da população ainda, né, não tão grande que tem acesso ao serviço dessas pessoas, mas de fato deu uma popularizada, né? Então hoje tá mais comum. E eu acho interessante, né, porque as pessoas às vezes mandam os negócios, elas não entendem direito por quê, mas assim, a gente uma vez estava oferecendo um plano lá para uma pessoa, ela perguntou assim: vem cá, isso aí tá no FGC? Né? Tipo, se eu colocar previdência, tem o FGC? Eu falei assim, o cara tá perguntando isso, não, né? Então, assim, porque isso de chegou fato, aquela informação de alguma forma para ele, claro. ele vai... Cara, tem investimento aqui que tem cobertura desse negócio aqui e tal. Então, assim, concordo contigo, assim, acho que pode ser que a gente tenha, né, alguma aceleração nesse sentido aí, né? Você tem razão, você tocou num ponto que eu não tinha pensado, que pode, de fato, contribuir, né, assim... Então eu vejo que realmente o pessoal começou a, né, pelo menos uma parte das pessoas ser mais bombardeada, né, com esse tipo de informação. Exato. Né? E assim, o número, se a gente for parar para analisar, a quantidade de pessoas que estão cobertas pela Previdência Complementar hoje,
tanto aberta quanto fechada, é um número baixíssimo. É. O Edécio esteve aqui, o presidente da Valia, falou que é em torno de 14 milhões de pessoas. Eu acho que é mais ou menos 12 milhões. isso. É isso. Isso. Que é nada, né? Que é um número muito Nada. pequeno. Não à toa, a gente está vendo um movimento de influenciadores na internet falando sobre Previdência, porque sabem Sobre que investimentos. a gente vai ter uma reforma da Previdência em algum momento que a gente sabe que é necessária. E então eu acho que vai ser um assunto ainda muito. Por isso que eu acho que eu acredito muito nisso, assim. Eu provoco a turma do tipo, precisamos fazer o nosso dever de casa, porque assim, essa demanda vai chegar, sabe? Não, mas você tocou num ponto importante mesmo. Acho que assim, esse pessoal, esse movimento, né, que veio da XP aí, essa multiplicação de, pô, tem assessor pra caramba aí, tem qualquer lugar, assim. Isso é uma forma de empurrar esse assunto, né? Pelo menos a parcela que tiver contato com esse pessoal vai ter uma A gente uma criar a ideia figura do melhor. corretor que não tem hoje, né? Isso aí. Exato. A figura do Exato. corretor. É aquele cara que. E que, diga-se de passagem, ele que vai representar aquele lugar, ele já vai estar com a cultura do lugar, vai entender a linguagem do lugar. Ele, além de tudo, ele não vai só levar a informação por levar, ele vai entender como carregar e levar essa informação. Tem Exatamente. assim, eu gosto muito de podcast, né? E aí tem um podcast que eu escutei ontem, tem um cara que eu sigo há muito tempo, chama Rafael Avelar, e ele criou olha eu fazendo um off-top aqui, aleatório, mas ele criou uma startup, ele levantou, salvo engano, uns 30 ou 40 milhões de reais recentemente, que chama Brand Lovers, que existe o movimento do Creator Economy, que é todo mundo vai virar influenciador, e ele coloca as pessoas para fazerem publicidade de marcas. Então, assim, eu sou um cara que mora na Tijuca, no Rio de Janeiro, conheço a Tijuca como um todo, e o cara que quer divulgar algo na Tijuca, ao invés dele pagar uma grana, eu tenho uma plataforma que eu encontro a marca que quer divulgar na Tijuca e eu vou lá e divulgo na Tijuca. Um exemplo. Então, você tem isso Bem louco isso, hein? chama Brand Lovers, bem legal. E aí é o que a gente está falando da corretagem aqui, né? Do cara que vai disseminar essa educação que a gente está falando num lugar que a gente acessa e a gente acha que conhece, a gente acha que conhece o Brasil, né? E eu acho que isso faz muito sentido, tanto nessa questão da informação chegar para uma geração mais nova que busca as coisas no TikTok, né? Minha filha, ela quer saber alguma coisa, ela pesquisa no TikTok. Então, assim, tanto como dessa coisa de popularizar a informação e da figura de um cara hoje que a gente não tem, que é esse Messias aí que vai... Não, mas você lembrou bem, cara. Até porque tem influenciadores já financeiros, tem um monte. Um monte. E os seguidores são, né? Eu estava olhando uma estatística outro dia, tem uma pesquisa que eu vi da Ambima sobre isso. Cara, o número de seguidores de influenciadores financeiros é gigante. É gigantesco. É gigante. E assim, quando eu vi a primeira vez isso, fiquei surpreso que, pô, finanças é um assunto chato, né? Sim, sim. E isso, assim, pô, o pessoal tá acompanhando isso também, né? Então, concordo aí, se de repente o caminho não vai estar tão longo assim, né? De repente a coisa eu não pode sei se acontecer mais rápido, né? eu não sei se é o longo ou o curto, mas eu acho, até porque o momento parece que a gente está vivendo meio que em slow motion, né? Então uma coisa meio que, o que está por vir, as grandes empresas que estão desenvolvendo a IA, elas estão brigando porque vem sempre uma atualização nova de uma, OpenAI, Google e assim vai, e a gente entrar nesse movimento para falar de algo que realmente... a gente fala sobre ser endurecido, ser complexo, ser difícil, mas o que a gente de fato está fazendo para não ser? E o que de fato a gente está aí? De repente a oportunidade vem junto à tecnologia e junto aonde as pessoas estão. Se a gente está... a classe a qual me refiro, muitas das vezes, a classe social que tem dificuldade até para ter aí informações mais privilegiadas e tudo mais, vai chegar em casa e vai ver a TV. Lá, ainda assim, a gente tem condições de chegar até elas e poder contribuir de alguma forma, até porque elas vão ter ali celular e todas essas outras possibilidades de fazer e de conhecer, né? A gente só precisa... Mas não, legal, concordo com vocês. Acho que sim, tem movimentos acontecendo, né, com o digital, com essa coisa de influenciador, das redes e tal, que acho que tem um potencial grande realmente de impulsionar isso aí,
né, de repente... A gente precisa jogar uma lente de aumento aí para poder acompanhar bem. Não, isso é bom. Aí. Boa, Silas. Muito bom. Estamos chegando aqui no tempo. Queria que você finalizasse aqui o papo, contando para a turma como é que que a Viva está aprontando para os próximos capítulos, o que você puder falar. Muito bom. Olha, uma coisa que a gente está fazendo legal aqui, que até a gente falou no off também no começo, a gente lançou um produto de renda. E é uma novidade, né? A gente está chamando de renda segura. Então, é um produto de renda atuarial. Né? Então, assim, ela não é renda vitalícia. E o que ela vai resolver? Exatamente o problema que a gente falou aqui dos 25, 10, 5, quanto que eu resgato? Então, a gente vai chegar para o participante lá na época que ele for se aposentar e vai dizer o seguinte, olha, não se preocupa com o tempo, o prazo que você vai receber isso. A gente calcula essa renda com um fator atuarial, chega lá no valor em função da reserva que ele tem acumulado. Todo ano a gente vai reajustar esse valor com base na nova expectativa de vida dele. Então, o que a gente está fazendo com esse produto? A gente está prestando um serviço para o participante para que ele tenha uma referência bastante técnica, né, bastante científica, de qual é o valor que ele pode desinvestir do seu patrimônio até que case ao máximo possível com a sua expectativa de vida, né? Então, a gente tem já participantes nesse modelo. Legal. E, na verdade, assim, o produto surgiu porque a gente tinha já um grupo de pessoas relevante já nesse modelo. O pessoal estava adorando a solução. A gente falou assim, por que a gente monta um produto desse negócio, né? E passa a oferecer isso para as pessoas que estão perto de aposentar e, de repente, tem o plano lá na aberta e não tem essa opção de renda ali. Então, isso virou um produto que a gente começou agora a oferecer para os nossos participantes. Então, a gente chamou ele batizando de renda segura, porque não pode falar garantido, porque não tem a garantia. Né? E tem a vantagem também de não estar no mútuo. Então, se a pessoa morre, o patrimônio vai para os beneficiários que ele indicar. Legal. E assim, o pessoal está gostando bastante. É uma solução que não é aquela que a gente falou ideal, né? Sim. Mas é um troço que vai na linha do que a gente comentou aqui, da gente oferecer para a pessoa uma solução onde ela não tenha que decidir 100% tudo, sem ter condição de fazer isso, né? Então, isso que a gente está falando de mais novo lá. Legal. E é isso. E engraçado que, assim, isso que você está comentando vai na linha do que 80% das pessoas do mundo que contratam previdência querem. Ele não quer escolher nada, ele quer que você, como especialista, oriente ele. Aí ele se despreocupar, que é como a gente faz, né? Com as coisas que a gente conta, com os serviços financeiros que a gente faz. Exatamente. Então, assim, a gente acabou achando essa bacana aí, empacotou esse negócio aí e estamos oferecendo isso aí para os nossos participantes aí. E para quem quiser ir para lá também. Legal. Muito bom. Silas, obrigado mais uma vez. Obrigado pela participação, Silas. Fabinho, obrigado. Mais uma vez, hein, brother? Abraço. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, galera. Tchau.